Olá, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa live de hoje. Desde o início da quarentena, nós estamos reunidos às 19 horas em oração, em prece, pelas pessoas que necessitam e também aproveitando esse tempo em que as pessoas devem ficar mais em casa para ter conversas interessantes, abençoadoras. A gente está com o Thales, meu amigo querido. Dá uma boa noite aí, Thales. Boa noite. E um amigo também querido nosso, que é uma referência para nós, não só na música, mas um pastor muito querido, que é o Carlinhos Veiga, que está aqui com a gente. Oi, gente, boa noite, tudo bom? Prazer. Obrigado pelo convite aí, Thales, Rogério, prazer muito grande estar com vocês aqui, participar desse tempo. A gente vai começar a nossa live de hoje com o Carlinhos ministrando uma música aí para o nosso coração, e aí depois a gente segue dando boa noite para a turma que vai chegando, então já vai chegando ao som da música do Carlinhos Veiga. Boa noite, Gracinha. Boa noite, Marildinha. Que Deus abençoe a vocês. Vai lá, Carlinhos. Tá joia. Cantar uma música conhecida de muita gente. Esperei confiantemente no Senhor e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro, e me ouviu quando clamei por socorro, e me pôs nos lábios uma nova canção, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas com temor e confiarão no Senhor. Tirou-me de um poço de lama e perdição, colocou-me os pés sobre a rocha e me firmou os passos, e me firmou os passos, e me pôs nos lábios uma nova canção, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas com temor e confiarão no Senhor. Muitos verão essas coisas com temor e confiarão no Senhor. Senhor, como é bom poder confiar no Senhor, confiar que o Senhor segue junto com a gente. René Padilha já disse que o Senhor não nos dá um mapa, que o Senhor segue com a gente. E é bom perceber a tua presença no caminho. Algumas vezes, tal qual no caminho de Emaús, a gente não consegue perceber a tua presença e a gente fica preso nos nossos lamentos.
mas em algum momento, muitas vezes, ao partir do pão, nós percebemos o Senhor na comunhão conosco, e isso nos dá alegria, esperança, paz, e isso renova a nossa alma. Obrigado, Senhor, por caminhar conosco sempre, pelo seu amor por nós. Pedimos pelo nosso país, pelas famílias que viveram o luto, pela Covid-19. Poderia lembrar de tanto, Senhor, mas correria o risco de perder de mente algum deles, mas eu peço que o teu consolo, o Espírito Santo, que é o Consolador, os unja com a unção do consolo ainda maior do teu Espírito, Senhor. E pedimos que abrevie o tempo, Pai, se isso é possível, se não, faça contudo a tua vontade entre nós. E dá-nos uma noite de alegria e um bate-papo descontraído, e nos abençoe para passar por todo esse tempo. Abençoe o teu povo, a tua igreja. Conduza-nos, Senhor, nesse momento, para que o Senhor seja visto em nós e através de nós, em tudo que fazemos, em nome de Jesus. Amém. Agora, Carlinhos vai nos inspirar aí, e Thales também, num bate-papo descontraído. Segue aí, Carlinhos, Thales, está com vocês. Boa noite, pessoal, boa noite. Eu fico muito feliz de trazer o Carlinhos aqui. Na verdade, de conseguir trazê-lo, né? A gente, há um tempo atrás, conseguiu trazer ele com a banda aqui na igreja. Então, e foi uma luta para conseguir tentar bater uma agenda com outras igrejas, porque ele mora em Brasília. Então, cara, é um grande prazer ter você aqui. Eu disse um pouquinho antes que ouço sempre tua discografia, o que você fez aí, sempre mesmo, não era só para te alegrar, eu gosto muito. Sempre quando eu apresento para alguns amigos, eles também gostam, então estou sempre tentando influenciar eles para o bem, aí com música boa. Para o bem da música. Exatamente, para o bem da música. E eu queria que você se apresentasse. Você é pastor, músico, compositor. Eu queria que você dissesse um pouquinho o que você faz. Tá bom. Isso, queria que você falasse um pouquinho. Joia, obrigado, Thales. Então, obrigado aí. Realmente quando a gente teve aí, foi um tempo muito bom mesmo. Foi um final de semana assim longo, extenso, que a gente participou de muitas atividades, né? Acho que foi uma quinta, uma sexta, um sábado, um domingo e uma segunda, uma coisa assim. Depois terminamos com Mackenzie em Campinas, né? É bom. E é bom quando a gente consegue fazer um pacote assim de viagens, assim, porque a gente, ao mesmo tempo que a gente pode rever tantos amigos, pode participar em várias igrejas, né? Mas é isso. Então, eu sou de Goiânia, né? Eu nasci em Goiânia, minha família é daqui de Goiás. Hoje eu moro em Brasília, né, que é um quadradinho dentro do Goiás. Então eu nasci, mas minha família não é tradicionalmente evangélica, né, uma família goiana, assim, no sentido mais regional possível, né? A gente nasceu aqui, então coisas de criança era passar férias no Rio Araguaia, festa de família era sempre cercada de muita música, violões, vozes. E a minha família Veiga, quando se encontrava, era ao redor de uma festa chamada Forró dos Veiga. Então, eu cresci dentro desse contexto, né, cantando música. Lá vai uma chalana, bem longe se vai. Por aí. Então, é esse tipo de coisa, né? Aí, com os meus 17 para 18 anos, conversão, eu tive um encontro pessoal com Jesus e foi a melhor coisa da minha vida, né? Encontrar Cristo. E foi através de um primo, a gente estava estudando junto naquela época para o vestibular. E aí a gente eu ia para os botecos tocar, e aí ele me acompanhava. Ele era crente, eu não sabia, olha só. Aí, aos poucos, ele foi me falando, e aí foi assim que eu pude conhecer a Jesus, né? E então, aí tentei trazer um pouco dessa música, dessa linguagem da família e da região, tudo para a música, para dentro da igreja, né? Então é mais ou menos isso. Hoje eu sou pastor de uma igreja presbiteriana em Brasília, chamada Igreja Presbiteriana do Lago Norte. Eu que organizei e plantei essa igreja junto com um grupo de irmãos.
Então, essa igreja tem hoje 14 anos. Antes disso, eu trabalhei durante 9 anos com uma outra igreja aqui em Brasília. E trabalhei com Mocidade para Cristo durante um bom tempo. Então, a minha formação vem por aí, né? Obra, trabalho missionário, e sempre a música presente no meio de tudo isso. E agora, assim, nesses últimos 20 e tantos anos aí, o pastorado, que tem sido uma coisa, que tem sido um ministério que tem sido incorporado à minha vida. Mas eu nunca deixo a música, né? A música sempre vai andando ao lado. E essa questão de... a gente estava conversando com o Diamante semana retrasada, porque ele falou que na terra dele era um negócio assim... ele não foi um negócio que ele escolheu, né? A música foi um negócio que brotou, porque tinha artista em todo canto. Ele falou que andava na feira e os caras ficavam... Naquele contexto Nordeste, né? Os caras ficavam declamando poesia, cordel. Então rolava tanto isso que ele falou, cara, eu cresci numa coisa que não tinha muito... Fazia parte já do meu contexto de vida, né? Do meu crescimento, do que aconteceu comigo sem eu perceber. Então, dali para frente eu comecei a escrever, dali já comecei a fazer coisas que tinham a ver com arte sem eu perceber, né? E como é que foi isso para você, Carlinhos? Tipo, isso é um negócio já da tua essência de família, Como é que foi isso para você, de música, de arte, assim? Então, na minha família tem muitos músicos, né? Inclusive, na verdade, artistas de uma forma geral. Aqui em Goiás tem uma figura já, claro, falecida, era do século XIX, aliás, até antes disso, que era o Veiga Vale, um artista plástico, era o santeiro aqui de Goiás, né? E que, na verdade, ele era bisavô do meu avô, uma coisa mais ou menos assim. E ele foi realmente uma figura muito importante. É mais ou menos como o Aleijadinho, para Minas, ele é o representante, vamos dizer, dessa figura. Então, do Veiga Vale, assim, a gente percebe que tem muito desse lado artístico, né? Não só musical, tem um lado da família que foi para o lado mais assim erudito, né? Mas do lado popular, eu tenho um tio que é bastante conhecido em Goiânia, Gustavo Veiga, tenho um primo que hoje toca numa banda nos Estados Unidos já há algum tempo, o Rogério, tem o Inácio, que é baixista, e aí vai largando. Eu tenho outra prima que também é profissional na música, né? Os meus filhos, a esposa. Então foi um negócio assim meio que já estava ali no meio, né? Mas eu nunca havia pensado. Eu sempre fui uma criança, um menino tímido, né? Eu nunca imaginava eu num palco cantando, né? E eu acho assim que quando eu estava com os meus 16 para 17 anos, meu tio me levou para o palco pela primeira vez. Então eu me lembro tocando pela primeira vez, morrendo de vergonha lá no palco do boteco. Nem podia, era menor de idade, tocando no boteco à noite, né? Mas ele é muito louco. E eu estava lá tocando, isso antes da minha conversão. Mas, assim, sem dúvida alguma, depois da minha conversão, é que a música se tornou uma coisa assim mais séria, né? Porque eu comecei a ver a música como oportunidade para o ministério, né? E do ministério, um tempo depois, eu voltei para os palcos fora da igreja, né? Então eu comecei a fazer essa transição de voltar para aquele espaço que eu comecei naquela época a angariar. Porque naquela época eu lembro que meu tio até me chamou para tocar com ele num show, e era o Bororó, o baixista, um baixista famosíssimo no Brasil inteiro, Bororó, rei do baixo aí, né, na MPB, Ricardo Leão, que é o pianista que faz as trilhas da Globo. Então era uma turma da pesada, e eu estava começando a ingressar nessa turma. E aí, com a minha conversão, aquela ideia de que crente não participa das coisas do mundo, eu realmente saí radicalmente desse meio, e depois, então, fui entendendo que eu deveria voltar agora com uma visão nova sobre a perspectiva do ministério e tudo mais, né? Então, foi assim, por exemplo, quando foi que eu compus a primeira canção? Foi quando eu estava no Expresso Luz, e nós lançamos um disco, foi o primeiro disco do Expresso Luz, e os compositores da banda saíram. O disco nem tinha sido lançado, porque hoje você grava e lança, né? Antigamente você gravava, um ano depois você ia lançar, porque até corte, prensagem, era uma coisa complicada, né? Muito mais complicada do que hoje. E aí, quando o disco foi lançado, o pessoal da banda tinha saído da banda, os compositores, né?
Aí eu tive que compor. Então, o segundo disco, já vamos dizer assim, 90% das composições do segundo disco do Expresso são minhas, por uma necessidade. Foi assim, então, que eu comecei a compor. Então, acho que vai um pouco por essa linha do Diamanço. Não foi nada planejado, não foi nada que eu ansiei, que eu estudei, que eu me preparei, que eu fui para a faculdade, estudei música, li partitura e estudei, nada. Foi uma coisa assim meio... rolou, né? Toca alguma coisa pra gente, legal. Bom te ouvir. Tá bom. Eu queria aproveitar só e pedir para a turma que está aqui, está na live, no chat, faz um favorzinho para nós, saia da live um segundinho, vai lá, compartilha a live, porque o Carlinhos merece ser ouvido e visto por muita gente, e a gente tem alcançado tanta gente por meio das nossas lives, e vocês não vão se arrepender, as pessoas que certamente entrar vão gostar de ouvir o Carlinhos. Então, vai lá, compartilha na sua timeline, ou salva a live e compartilha lá no WhatsApp, tá bem? Bora, Carlinhos! Bora! Ô, Gênio, não mereço ser ouvido, não, mas se você tiver paciência, vamos lá. Tem uma canção aqui que eu gosto muito dela, é uma canção que eu compus, fez parte do último trabalho que eu lancei, né, que foi um EP, e levou até o título, então eu gosto dela, chama Aurora Me Raiou. Ele é assim. Clarão raiou na ribanceira, resplandeceu a terra inteira, desceu um céu iluminado, joia de fogo destilado. Que era choro e tristeza, banhou-se em rio de beleza. Escura noite foi vencida por uma chama espargida. Bela claridade fecundou o nosso chão, fez manhã na densa escuridão, trouxe clara luz aos olhos mortos por não ver de alvorecer. A aurora me raiou. Clarão raiou na ribanceira, resplandeceu a terra inteira. Escura noite foi vencida por uma chama espargida. Bela claridade fecundou o nosso chão, fez manhã na densa escuridão, trouxe clara luz aos olhos mortos por não ver de alvorecer. A aurora me raiou. Clarão raiou na ribanceira, resplandeceu a terra inteira. Desceu um céu iluminado, joia de fogo destilado. O que era choro e tristeza banhou-se em rio de beleza. A noite foi vencida numa chama espargida.
tenho... lindo, cara. Deixa eu só falar uma coisinha. Por algum motivo, hoje tá travando, e eu acho que provavelmente tem a ver com esta plataforma. Eu tô pensando, porque assim, muitas pessoas estão me dizendo, inclusive no privado aqui, que tá travando para muitas pessoas, e não é normal. Para mim, para nós tá normal aqui, né? É estranho. Então eu tô pensando em fazer o seguinte, acho que é uma boa saída. A gente reiniciar o StreamYard e começar de novo a live lá no Facebook. Aí eu mando um novo link para vocês e vocês entram, tudo bem? Tranquilo. Acho que é melhor uma tentativa, porque a adesão tá baixa justamente por isso, porque tá travando demais. A gente tem uma adesão bem maior, entendeu? Tá, tranquilo. Tá bom? Tudo bem, Vamos pastor? Lá. Tudo ótimo. Se Beleza, alguém tá ouvindo aí, a gente vai começar de novo. Estamos ao vivo de novo, gente. Voltamos. Espero que a plataforma dê certo agora. A palavra tá com o Thales e Carlinhos aí. Bora lá. Acho que agora rola, hein? Vamos continuar aqui. Eu tô esperando alguns feedbacks aqui. Essa é uma das mais bonitas mesmo. Ô, Carlinhos, nesse disco tem uma outra bonita que fala de Eclesiastes, eu acho, não é? De Eclesiastes 3, tem a ver com isso? Não sei se você preparou ela, né? Não quero te pegar de calça curta. Mas qual que você está falando? É tempo... A Tempo e Eternidade? Na verdade, o Tempo e Eternidade é Salmo 91. Salmo 91. Salmo 90, desculpe. É o Salmo de Moisés, né? Quando ele fala sobre que ensina a oração dele, ensina a contar os nossos dias. Sim, para que a gente alcance o coração sábio, né? Salmo 90. Então, é uma oração bonita de Moisés, porque ele faz um contraste ali fantástico, né? Ele fala sobre a finitude humana e ele fala sobre a eternidade de Deus. Então é engraçada essa canção. Uma vez eu estava até cantando ela e uma pessoa falou assim, nossa, essa música aí, se você falasse por pouco, né, dá para cantar na igreja, né, porque só falou faltar de Jesus. Eu falei, cara, mas é um salmo. A pessoa nem se dado conta que é um salmo, né. Aí eu peguei e falei, não, é um salmo, é a oração de Moisés, né, exatamente isso. Porque realmente ele fala sobre um Deus criador de todas as coisas, e fala sobre a finitude humana, e vai fazendo esse contraste o salmo, né. E eu tentei traduzir isso, então, essa linguagem de Moisés aí para poder abordar sobre essa questão mesmo, né, desse contraste, né? Então foi isso aí. Você quer que eu faça ela agora? Pode ser, se você quiser, tá, por mim. Pode ser. Pode ser. Ela é... Bem antes de que o mundo pudesse existir, ou da primeira estrela no céu reluzir, bem antes do ser vivente neste chão surgir, desde sempre, ó Eterno, tu és Deus. Como um sonho, uma névoa que se vai fugaz, correm nessa correnteza os anos de um rapaz. Louca vida transitória segue para o seu fim, mas sempre eternamente tu és Deus. Me ensina a contar os meus dias aqui. Quero viver sabiamente, desfrutando em ti, que o amor do Senhor sempre esteja em nós, e que todas as obras que eu fizer confio, ó Deus, minhas obras para ti. Confirma, ó meu Deus.
Isso. Coisa linda. É lindo, cara, é muito lindo. Eu acho interessante, assim, eu tenho experiências com a música brasileira de um tempo para cá, né? E é interessante que, porque a gente, como brasileiro, muitas vezes acredita que o que é de fora, de algum jeito é melhor ou agrada mais, né? A gente tem esse sentimento de algum jeito entranhado, né? Quando a gente cresce assim, ou pelo menos na minha geração, o pessoal sempre considerou coisas de fora melhores do que as daqui e tal, né? E de algum jeito isso perde um pouco a essência, o contexto da música regional, da música brasileira e tudo mais. E quando a gente olha para isso dentro da igreja, né? Talvez pela influência de algumas coisas que tem a ver com sagrado e profano, com as origens da arte, né? De onde ela veio e tudo mais, e também com as origens da nossa evangelização, a gente considera uma coisa boa ou ruim, e dentro da igreja a gente toca pouquíssimo coisas regionais, coisas que tenham a ver com o nosso contexto, né? Então, é uma coisa, inclusive, que eu conversei com o Diamante. Então, uma das coisas que me encantam é poder ver, é claro que, além de ser um músico cristão, você é um músico e faz canções, às vezes até sem necessariamente a mensagem clássica, né, do evangelho, mas é porque você é músico e compositor. Mas a gente fala muito sobre essa ideia de não ter muito da música brasileira mesmo, né, da essência dos ritmos brasileiros, influenciando a nossa música congregacional, né, a nossa música dentro das igrejas, assim, né, vira e mexe nós estamos falando sobre isso, tentando trazer coisas desse tipo, e é assim que a gente vem e traz caras como você e tudo mais, para também tentar lembrar o quanto é importante essa essência da música brasileira e tudo mais, né, Carlinhos? Mas assim, é interessante. Por exemplo, eu entendo, eu quando me penso assim, como compositor, pelo menos de um tempo para cá, sim, eu tenho entendido assim que na verdade eu sempre estou compondo músicas sobre o Evangelho, né? Só que eu tenho tentado assim entender um pouco sobre como é que Jesus falava do reino, né? Como é que Jesus falava do Evangelho. É engraçado porque Jesus pegava as parábolas, né? Então ele queria falar sobre o reino de Deus, então ele falava de um semeador que saiu para semear e lançou semente, né? Então é interessante, porque quando ele vai explicar sobre as parábolas, ele fala assim, para aqueles que foram alcançados aí por Deus, etc. e tal, e que Deus revela, é palavra poderosa de salvação. Mas para esses que não têm essa palavra poderosa, não foi tocado pelo Espírito, ela deixa de ser palavra de salvação e passa a ser uma historinha muito massa. Então as parábolas de Jesus, ou ao mesmo tempo que são palavras do reino, elas também são umas histórias legais, né? Então eu tenho tentado entender a minha composição um pouco por aí, sabe, Thales? Eu uso muito de metáforas, busco usar muito de a linguagem do dia a dia, de coisas que têm a ver com o nosso mundo. Gosto de compor muito sobre questões ligadas à natureza. Mas sempre a preocupação é comunicar o reino de alguma forma, né? Então, sim, sempre tem os princípios ali do reino, que eu tento, né? E alguns entendem. Sim, sim. Né? Mas, às vezes, nem o próprio povo da igreja entende, né? E é mais ou menos isso assim que eu tenho buscado fazer, né? Então, a gente estava até conversando um pouco antes de entrar, né? Essas participações que eu tenho feito em festivais, e às vezes em programas, em TV, rádio, e sim, feito shows pelos Clube do Choro, teatros aqui de Brasília e outros lugares do país, até fora, né? Sempre o meu repertório ele é composto dessas canções, né? E, inclusive alguns MPBs, né? Que trazem essas nuances do reino, né? Então, sim.
Não, e eu acredito nisso, né? Quando eu digo assim, a clássica na ideia de... Porque, que nem você falou na brincadeira que você fez sobre alguém de uma igreja que disse, pô, só falta falar de Jesus a música, né? É o salmo completo. É o salmo, né? É tão profundo, é tão a essência do salmo, né? O espírito do salmo que, tipo, que se perde na cabeça de quem não ouviu a palavra Jesus. Mas eu entendo o que você está falando, é isso mesmo, porque assim, a gente hoje, a gente acabou se padronizando um formato, né? Sim. De composição. Exato. Então, antigamente era... Aí você fazia todas as músicas, era só rimar Jesus com luz, com cruz, pronto, já estava no parede dos evangelhos. Agora hoje não. Progressão harmônica. Cabe uns 10 cânticos facilmente. Nossa, me veio. Medley eterna. Então, e agora a gente vê também o pessoal hoje, até aqueles riffs de guitarra. Como é que é? É isso aí, assim, agora as músicas são todas do mesmo jeito. Então, e a gente vai consagrando formas e formatos, né? Sendo que há tanta diversidade que pode ser explorada, né? Então, eu acho que é isso. Agora, deixa eu tocar você falou de um ponto bem interessante, né? O fato de que, às vezes, a dificuldade que a gente tem de encontrar esse próprio formato regional, música regional brasileira, dentro das igrejas, né? É engraçado que nem sempre foi assim, né? Eu estou terminando o meu mestrado na UNB, se Deus quiser eu termino agora no início do ano que vem. Eu estou fazendo um mestrado na área de musicologia, né? E o objeto de pesquisa, meu objeto de pesquisa é a música caipira e o protestantismo, né? Porque, legal, na verdade, se a música... a minha tese, posso até estar equivocado, talvez não aceitem a minha tese, mas a minha tese é o seguinte, é que se existe música caipira, como a gente entende hoje, é porque tem o dedo do protestante nesse negócio, né? Porque os primeiros discos de música caipira gravados foi por um cara chamado Cornélio Pires, que na ocasião, naquela época, ele era presbiteriano, né? E o primeiro encontro da cultura caipira, no formato mesmo, assim, de levar catireiro, de fazer simular um cortejo fúnebre na roça, etc. Então, foi dentro do Mackenzie, entendeu? Porque ele era cheio de pessoas lá, de relacionamentos dentro do Mackenzie. Isso foi em 1910. E os primeiros discos gravados foram em 1929 e 1930, quando eles cantaram, ele gravou sobre o bonde Camarão, que era um bonde que rodava pelo centro de São Paulo, e ali ele começa a falar sobre a cidade, e lá pela primeira vez aparece a figura de um protestante que o trem freia, né, o bonde Camarão freia, e um padre barrigudo cai em cima do protestante carrancudo, né? Então, ele vai falando. Então, assim, é interessante, né? Então você percebe assim, porque havia entre alguns pensadores, muitos da linha eram protestantes, né, na época, eles vieram exatamente resgatar essa imagem de um caipira que o Monteiro Lobato e tantos outros estavam detonando, né? O caipira como atrasado. Até hoje, né, a gente tem aquela ideia do caipira como atrasado. Mas quem resgatou a dignidade foi um grupo de pessoas que estavam resgatando a identidade brasileira, isso em início do século XX, tá? E dentre esses, vários protestantes. E a linha da área da arte ou da música, né? Porque tinha linguistas, tinha jornalistas, né? Tinha o Maynard, tinha vários, né? E dentro da linha da música foi o Cornélio Pires, né? Então ele foi o cara que ousou gravar os primeiros discos. Inclusive a história é muito interessante, que ele chegou lá na Colômbia e falou assim, olha, eu queria gravar umas músicas caipiras. E os caras, o gringo que estava lá, ele falou, você riu, né? Tava chegando as primeiras empresas de disco no Brasil, e o cara chega lá querendo gravar dupla caipira. Ele falou assim, cara, nós não temos o menor interesse na Colômbia. Ele falou, não, mas então quanto é que fica para eu mandar
fazer os primeiros discos, né? E o cara pegou e falou assim, é caro. Ele falou, tudo bem, fala aí, é tanto. Falou um tanto em valor. Ele saiu, arrumou dinheiro emprestado e falou assim, então eu quero, mas se eu falei para você que eu queria 1.000, né? Ele falou, então, eu quero 5.000. E jogou aquele monte de dinheiro na mesa do cara. E foi a partir daí, foi um sucesso. Caramba. E era uma ousadia de um presbiteriano na época, vamos dizer assim. Cara, então, interessante isso. É interessante você perceber. Essa música, ela nunca foi parar nos púlpitos e nas igrejas, tá? Sim. Ela só vai aparecer na década de 1960, que é uma segunda parte da minha pesquisa, onde eu vou falar agora em que a música presbiteriana, a música caipira, que foi como que trazida para o mercado pelos protestantes, mas ela só vai aparecer no meio protestante com os pentecostais na década de 60. Que aí surgem, né? Eram-se ovelhas juntas no aprisco. Eram-se ovelhas. Que é música caipira total, né, Carlinhos? É música caipira total, né, cara? É um mexicano, né? É bonito, né, cara? Porque tipo, quando você encara, por exemplo, alguém presbiteriano fazendo isso e, na verdade, resgatando a essência de quem o cara é, não necessariamente ligado à religião ou o que o cara professa, mas a essência do cara, é a criação, é família, né? Tem toda essa questão familiar, né, comunitária, que as pessoas às vezes se esqueciam, né? Porque não era exatamente o formato de uma música congregacional, de algum jeito, mas a essência da pessoa, da história, da família, das origens dela, né? É bonito isso. Não, e é interessante porque a reforma protestante ela veio fazer exatamente o oposto que hoje nós temos feito, né? Porque a reforma protestante, porque você sabe, a gente que vai estudando a história sabe que em um determinado momento quem ficou detentora da ciência e das artes foi a igreja cristã, a igreja católica, né? Com a reforma protestante, os reformadores tiraram das mãos da igreja a ciência e a arte e devolveram ao povo. É por isso que, se você vê no período anterior à reforma, os quadros eram de motivos religiosos. Mas quando você vê os primeiros reformados lá na Holanda pintando, eles vão começar a pintar a cidade, vão começar a pintar as figuras da cidade. Então, entendeu? Então, os reformadores, por quê? Porque a compreensão dos reformadores é o seguinte: não existe 1 milímetro quadrado, centímetro quadrado, que seja onde Deus não diga é meu. Entendeu? Então, os reformadores vieram resgatar essa ideia, inclusive, da graça comum. Né? É a reforma protestante que vem resgatar. Então, quando a gente agora quer pegar a música e trazer para dentro da igreja, dizer serve exclusivamente para Deus, isso vai no contrafluxo do pensamento da reforma protestante, entendeu? Daquele movimento de 1517 em diante, etc. e tal. Então, eu acho assim que caras como Cornélio Pires e alguns outros, depois o Cornélio Pires deixou de ser presbiteriano, a vida dele depois foi para outros rumos, tá? Mas nesse período da história, pela influência de uma tia chamada Tia Belisária Ribeiro, que era esposa, já era viúva do famoso Júlio Ribeiro, né, que era um linguista famoso em São Paulo, famosíssimo. As primeiras gramáticas de peso foram escritas por esse presbiteriano, entendeu? Então, por causa dessa influência toda, é que ele consegue entender que tudo é de Deus, então a música é divina. E a gente tem que pegar essa música. A música caipira, ela estava sob os domínios da religião católica, né? E popular, movimento popular católico, e ele traz isso para o povo através dos discos. Sim. Então é um negócio muito doido a gente pensar nisso tudo, né? Assim. Sim. Toca mais alguma coisa, Carlinhos, para acompanhar isso aí. Tô falando muito, né? Não, tá tranquilo. Gostoso. Claro que a gente está livre para fazer, para conversar, para falar. Não, mas a construção é incrível, é isso aí, cara, muito legal. E você, que pesquisa bonita, hein, Carlinhos? Muito bonita mesmo. Você deve ter cavucado muito. Esse aqui é o grande problema. Eu não sei como é que vai ser meu trabalho vai ser recebido, minha dissertação vai ser recebida aí no meio acadêmico, eu não sei, não tenho a mínima ideia, né? Porque
eu procuro, não encontro ninguém que fez pesquisas, né? Porque você encontra vários discos, vários livros, vários livros, que falam de duas coisas, né? Primeiro, 1910, no Mackenzie, o primeiro encontro da cultura caipira. Vários falam sobre isso. Uhum. E é estranho que isso acontecesse dentro do Mackenzie. Sim. Naquela época, em 1910. Outra coisa muito estranha é porque essas pessoas citam Cornélio Pires como um presbiteriano. Então, isso foi que me atiçou. Falei, mas por que isso, né? Só que ninguém escreve sobre essas coisas, né? Então, eu já tive na cidade do Cornélio, Tietê, já tive lá para poder fazer pesquisas locais e tem buscado, mas, cara, você não encontra nada. Então, você tem que juntar as pontas, né? Mas é isso. Vamos falando em música caipira, vamos pegar a violinha, cantar uma música na viola aqui, tá? Chora viola. Fim de tarde no portão, a cabeça branca ao relento. Teimosia de paixão faz das cinzas renascer alento. Na estrada o seu olhar, procurando um vulto conhecido. Espero um dia abraçar quem diziam já estar perdido. O seu amor é tão forte, mais que o inferno e a morte são torrentes que arrebentam no chão. Mais fácil secar os mares, apagar a estrela Antares, que arrancar o amor do seu coração. Fim de tarde se debruça no portão. Mas um dia aconteceu e o moço retornou mendigo. O pai depressa correu e abraçou o filho tão querido. Calcem, tragam roupas e o anel, calcem logo os seus pés, milagre. Vinho do melhor tonel, tanta alegria em mim não cabe. O seu amor é tão forte, mais que o inferno e a morte são torrentes que arrebentam no chão. Mais fácil secar os mares, apagar a estrela Antares, que arrancar o amor do seu coração. Fim de tarde, está deserto o portão. Lindo. Ô, Carlinhos, você driblou aqui eu. Você fez a introdução e eu jurei que você ia tocar Sabiá, Servo de Cristo. Eu não sei se é o mesmo tom. Meu ouvido mentiu na hora que você fez. E eu mês passado, eu citei você na minha pregação porque eu falei sobre beleza, e beleza é diferente de boniteza, segundo a Adélia Prado, e beleza está relacionado com a transcendência. E eu contei a sua história de quando você compôs essa canção, de que o sabiá bateu na janela
para dizer para você que o dia estava raiando lá fora, e aí eu fiquei muito emocionado e tudo, já que eu estou na sua presença aí, você podia cantar Sabiá, Servo de Cristo. Tá Eu ia bom, falar, eu ia falar a mesma coisa, eu ia falar, aproveita que você tá com a viola e toca Sabiá. tá joia. Ele trocou, eu vi que tá com o violão? Não, é porque o sabiá, ele começa com ponteio, né? E Sim. a viola é engraçado, porque ela trabalha com algumas... são cordas dobradas, né? Então, por exemplo, são 10 cordas, mas são 5 pares, né? Sendo que desses 5 pares repetem, 4 pares são repetições, ou seja, são então, por exemplo, aqui tem Si, né? Aqui, ó. Aqui é Si, aqui é Si. Então tem 4 cordas dando a mesma nota. E aqui você tem Mi, e aqui você tem Mi. Mais 4 cordas dando a mesma nota. É por isso que viola para afinar é um negócio complicado, né? Porque você tem 4 cordas fazendo o mesmo som. Então, uma quando está um pouquinho alterada, né? Sim, e aí você tem aqui um Sol sustenido, que é a única, que dá um par, né? Então, por isso que dá um acorde de Mi maior, né? Um acorde aberto de Mi maior. Isso é que te possibilita, então. Entendeu? Porque você dá para fazer esse trabalho todo. Porque você já tem o acorde pronto. Né? Então é essa coisa. Então, realmente, você falou, o tom é o mesmo. Sabiá, várias músicas eu vou tocar sempre em Mi maior para poder explorar tudo que a viola pode me dar em termos dessa facilidade, né, de explorar. Mas o Sabiá eu fiz em cima disso aqui, né? É verdade. Então, mais ou menos isso, eu vou repetindo. Repete o Si. Aí você vai ponteando em cima, né? Isso aqui é o canto do Sabiá, né? Eu tentei copiar um sabiá que ficava na mangueira lá de casa, e ele todo dia de manhã ele cantava pá, pará, pá, pará, pá. Exatamente não era isso, mas alguma coisa, porque nem um sabiá um canta exatamente igual ao outro, né? O canto do sabiá é mais ou menos como a nossa digital, cada um tem o seu canto, às vezes é tempo, é nota, é um canto diferente. E esse aqui era um sabiá que ficava cantando na mangueira lá de casa. Então, vou lá. Agora, depois das explicações, vamos para o sabiá. Sabiá cantou no galho do pau, lembrando que a vida tão bela floresce. Sabiá bateu na minha janela, lembrando que um dia tão lindo lá fora me espera. Sabiá cantou no galho do pau, lembrando que a vida tão bela floresce. Sabiá bateu na minha janela, lembrando que um dia tão lindo lá fora me espera. A natureza inteira respira, entoa louvores aos céus, enquanto adormeço silente. Sabiá, vou me despertar e adorar o Deus Criador, pois quando o seu canto eu entoo, sua cura vem me visitar. Meu Senhor, Sabiá.
Sabia cantou no galho do pau, lembrando que a vida tão bela floresce. Sabia bateu na minha janela, lembrando que um dia tão lindo lá fora me espera. Sabia cantou no galho do pau, lembrando que a vida tão bela floresce. Sabia bateu na minha janela, lembrando que um dia tão lindo lá fora me espera. A natureza inteira respira, entoa louvores aos céus, enquanto adormeço silente. Sabia, vou me despertar e adorar o Deus Criador, pois quando o seu canto eu entoo, sua cura vem me visitar. Meu Senhor, Sabiá. Isso. Amém, valeu. A ideia dessa... Cara, acho que, pastor, você quer falar alguma coisa? Acho que a gente tá meio que chegando no final, já são quase 8 já. Você quer falar alguma coisa? Eu queria falar que eu aguentaria aí mais umas 2 ou 3 aí. Sei que... É que a gente, no início, a gente conversou bastante, e muito interessante o seu objeto de pesquisa, Carlinhos, muito legal mesmo, mas a gente se delicia com você é um cara muito bacana, a gente gosta de você mesmo, mas vamos deixar o Carlinhos tocar mais umas 2 aí pra gente acabar. Beleza. Manda bala, Carlinhos, fica à vontade. Então vou cantar aquela que você me pediu, Thales, que é a Canções de Vitória, né? Canções de Vitória foi uma música que eu estava falando para vocês, surgiu num momento aqui na nossa comunidade, de uma pessoa muito querida da igreja, tudo, que ela acabou perdendo o bebê, e aí foi um momento de muita tristeza para ela, para o esposo, porque eles tinham uma expectativa muito grande, etc e tal, e estava tendo dificuldade para engravidar, e quando engravida perde, então foi um momento assim difícil. Aí eu peguei e fiz essa canção no sentido de nos animar assim, na presença de Deus mesmo, né? Então ela chama Canções de Vitória. A vida às vezes se torna luta, difícil guerra de se vencer. Olho ao redor e não vejo luz, nem mesmo Deus posso perceber. Eia, eia, a solidão me aflige a alma, cala o meu corpo e me fere inteiro. Não sei bem por que me encontro assim, se servir a Deus é o meu anseio. Apesar de tudo, sigo confiando, é certo que vive o meu Redentor. Sua graça um dia me encontrará, livrará minha vida de tão grande dor. Saberei a causa do vale escuro, quando do outro lado eu atravessar, e em meio a canções de feliz vitória, louvarei a Deus que me quis salvar. Saberei a causa do vale escuro, quando do outro lado eu atravessar, e em meio a canções de feliz vitória, reconhecerei que nos tempos de outrora foi quando
do Pai quem me fez caminhar. Foi o amor do Pai quem me fez caminhar. Foi o amor do Pai quem me fez caminhar. Canções de vitória é isso aí. Amém. Linda canção e linda história. O Senhor nos ajude. Amém. A gente agradece muito você, Carlinhos, João, seu carinho com a gente sempre. Feliz pelo seu netinho que chegou, filho da Ana. pois é. A gente se conhece há bastante tempo, eu não tinha percebido, não, Carlinhos. A gente se conhece há mais de 10 anos. E a Ana era uma menina. Pois E confesso que a gente aqui está vendo ela crescer de longe, né? E de repente ela virou mulher, casou e já tem um filho, e a gente parece. Sabe aquele papo de tiozinho que a gente está ficando velho? Foi assim que eu me senti, assim. O tempo passa muito rápido, né? Eu estava até conversando com um amigo hoje, o pessoal do Toca de Barro, né, que é uma produtora, e essa empresa Toca de Barro, o primeiro trabalho que eles produziram foi o meu DVD, né? O Chão. E eles escreveram hoje falando, nós precisamos comemorar. Eu falei, comemorar o quê? Os 10 anos de lançamento do DVD. Eu falei, que isso, cara? Não é possível. 10 anos que o Chão foi lançado. Então tá tudo muito rápido, a vida tá muito louca mesmo, né? Muito, muito acelerada, né? Aí, louvado seja Deus, né? Amém. Thales, obrigado pela parceria de sempre. Obrigado. Vamos fazer o Carlinhos cantar uma última saideira aí, só para cansar ele e a gente ir embora? Beleza, vamos nessa. Tá. Então, você achar melhor aí, Carlinhos. Então, até pelo efeito, pelo objetivo da reunião hoje aí, né? Que fala sobre oração, confiança em Deus e tudo. Então, vou cantar aquele hino tradicional que o pessoal gosta muito de ouvir na viola. Eu também gosto muito de cantar ela, que é o Divino Companheiro, né? Divino Amém. Companheiro no caminho, aquele que a presença está com a gente não só nos momentos da alegria, mas também nos momentos da luta. Ele está sempre ao nosso lado, ele não nos abandona jamais, né? Então Divino companheiro no caminho, tua presença sinto logo ao transitar. Perto dissipaste toda a sombra, já tenho luz, a luz bendita do amor. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. A sombra da noite se aproxima e nela o
tentador pode chegar. Não me deixes só no caminho. Ajuda-me até chegar. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Amém. 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 Dá vontade de chorar. É bonito. Para todos que conseguiram assistir a gente até agora, Deus abençoe, que o Senhor siga como divino companheiro da jornada. Deus te abençoe, Thales. Deus te abençoe, Carlinhos. Obrigado por nos atender. Obrigado. Um beijo na Claudinha. Beijo em todo mundo que está por aí, seus filhos. A gente ama você. Que Deus abençoe e Deus abençoe a todos aí. Estamos encerrando por hoje. Fique com Deus. Um abraço super carinhoso. Beijo. Tchau, tchau para todo mundo. Até mais. Valeu, gente. Obrigado. Até mais. Obrigado.